O estábulo de luxo riu ao ver a égua magra, chamando-a de feia demais para ficar. Ela foi deixada para trás, sozinha, enquanto todos viravam o rosto. 6 meses depois, quando ela reapareceu diante deles e alguém sussurrou o que havia sido descoberto, mãos começaram a tremer e o lugar inteiro caiu em completo silêncio. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A poeira vermelha da estrada de terra ainda não tinha baixado completamente quando a porta da casa grande se abriu com um estrondo. "Juliana, venha aqui agora!" A voz de seu Geraldo Alvarenga cortou o ar da manhã como um chicote. Do estábulo principal, a garota de 12 anos apareceu correndo, suas botas de montaria batendo no chão de concreto limpo. "Sim, pai. Venha ver o que esse seu amigo, o João, o tratador novo, está tentando colocar no meu haras", disse Geraldo apontando com o queixo para o portão dos fundos. Seu dedo indicador, sem nenhuma sujeira, tremia levemente de indignação. Juliana seguiu o pai, seus longos cabelos loiros presos em uma trança rigorosa. O haras diamante brilhava sob o sol das 9 horas da manhã. Tudo era verde bem cortado, cercas de madeira pintadas de branco, e os cavalos nos piquetes pareciam estátuas vivas, com pelos que brilhavam como seda. O cheiro era de alfafa fresca e de um perfume caro que seu Geraldo passava nas mãos. Perto do portão dos fundos, o tratador João, um homem jovem com as mãos sujas de graxa, segurava a corda de um cavalo. O animal era um garanhão, mas tinha uma cicatriz branca e profunda cruzando seu ombro esquerdo. Um dos seus joelhos era um pouco mais grosso que o outro. "Bom dia, patrão", disse João, puxando o boné. "É o Três Patas, o cavalo do seu Arlindo da fazenda vizinha. O senhor Arlindo pediu se a gente podia cuidar dele por uns dias, que o veterinário dele está viajando." Seu Geraldo parou a 3 passos de distância. Ele não olhou para João. Seus olhos pequenos e claros percorreram o cavalo da cabeça aos pés, lentamente. Seu rosto se contraiu em uma expressão de nojo. "Cuidar?", repetiu Geraldo, a voz carregada de algo que não era pergunta. "João, você perdeu completamente a noção? Olhe para essa coisa." João baixou os olhos, desconfortável. "É que o senhor Arlindo é amigo, patrão." "Amigo nada", cortou Geraldo, levantando a voz. Ele virou-se para Juliana, colocando uma mão macia no seu ombro. "Veja, minha filha, veja bem. O que você vê?" Juliana olhou. O cavalo era forte, mas a cicatriz era feia. O joelho inchado dava a ele um andar levemente desengonçado. Ela hesitou, sentindo a pressão da mão do pai. Ele é feio, pai, e manco." Seu Geraldo sorriu, um sorriso largo e satisfeito. "Exatamente. Feio e manco. Um defeituoso. E você acha que um animal defeituoso tem lugar aqui, no haras diamante? Ao lado dos meus campeões?" "Não, pai", disse Juliana rapidamente, sacudindo a cabeça. Geraldo soltou o ombro dela e deu um passo na direção de João. Sua voz baixou, mas ficou mais dura. "João, eu não pago você para trazer problemas para a minha porta. Eu pago você para manter a excelência. Excelência. Isso aqui", ele apontou para o cavalo cicatrizado, "não é excelência, é lixo. Mande o senhor Arlindo levar seu lixo para outro lugar. E se você fizer uma coisa dessas de novo, você vai embora junto com o animal. Está claro?" João mordeu o lábio e apenas assentiu, puxando o cavalo para longe do portão. Geraldo virou-se e começou a andar de volta para a casa grande, com Juliana trotando ao seu lado para acompanhar seus passos largos. "Você precisa entender, Juliana", ele disse enquanto caminhavam. "O mundo é dividido em 2 partes. A parte bonita, forte e valiosa, e a parte feia, fraca e sem valor. Nós." Ele parou e abriu os braços, englobando todo o haras. "Nós pertencemos à primeira parte. Tudo o que nos cerca tem que refletir isso. Os nossos cavalos, as nossas roupas, as nossas amizades. Lixo atrai lixo. Beleza atrai sucesso. Nunca se esqueça." Juliana olhou ao redor. Ela viu o piso de concreto impecável. Viu as éguas grávidas de raça pura em piquetes separados, cada uma valendo uma pequena fortuna. Viu o estábulo com boxes que eram limpos 3 vezes ao dia. Tudo era perfeito, ordenado, rico. Por um momento, ela sentiu um frio na barriga, lembrando do olhar do cavalo de Arlindo. Era um olhar calmo, paciente, mas ela abanou a cabeça para afastar o pensamento. O pai sabia de tudo, o pai sempre tinha razão. "Sim, pai", ela disse novamente. "Agora venha", disse Geraldo, a voz suavizando.
O prefeito vai almoçar conosco. Ele quer ver o nosso novo garanhão, o imperador. Precisamos que tudo esteja absolutamente perfeito. Nada de coisas feias para estragar a vista. Eles entraram na casa grande. O ar lá dentro era frio por causa do ar-condicionado e cheirava a mobília de couro e a um limpador caro. Nas paredes, dezenas de troféus reluziam placas, taças, fitas azuis, todos organizados em prateleiras de vidro. Juliana sabia que o pai não organizava aquilo por data, mas sim pelo valor do prêmio. Os mais valiosos ficavam no centro. Enquanto Geraldo falava ao telefone com voz altiva, dando ordens para a cozinheira sobre o cardápio do almoço, Juliana subiu as escadas de madeira escura para o seu quarto. O quarto era grande, cheio de brinquedos caros que ela já não usava mais e pôsteres de cavalos perfeitos, de raças estrangeiras. Ela se jogou na cama de dossel e pegou um caderno de capa dura debaixo do travesseiro. Era seu diário. Ela o abriu nas últimas páginas, onde havia desenhos. Todos eram de cavalos. Cavalos com pescoços arqueados perfeitamente, pernas longas e retas, crinas que parecem feitas de fios de seda. Ela começou a desenhar outro, com a língua entre os dentes, concentrada. Mas sua mão parou. Por um instante os traços do cavalo cicatrizado, do três patas, tentaram se formar no papel. Ela fechou o caderno com força e o empurrou de volta para debaixo do travesseiro. O som de uma porta batendo a fez levantar. Ela foi até a janela. Lá embaixo, no pátio principal, seu pai supervisionava a preparação do imperador. O garanhão era enorme, de um preto profundo que parecia azulado sob o sol. 2 tratadores o escovavam, enquanto o outro lustrava seus cascos. Geraldo andava em círculos ao redor do animal, fazendo pequenos ajustes, um tufo de crina fora do lugar, um pedaço de sujeira no pelo. Cuidado com a escova, ele gritou para um dos tratadores. Você vai arranhar o pelo dele, esse animal vale mais que o seu salário de 1 ano. Juliana viu o tratador corar e começar a escovar com movimentos ainda mais leves, quase um carinho. Ela se perguntou como seria ter um cavalo assim só para ela. Não um cavalo para mostrar, mas um para conversar, para levar para passeios longos sem se importar com a poeira. Mas essa ideia era fraca, quase vergonhosa. Cavalos eram para vencer, para trazer glória. Era o que o pai sempre dizia. O almoço com o prefeito foi longo e cheio de risadas falsas. Juliana ficou sentada à direita na cadeira, com seu vestido novo, respondendo sim, senhor e não, senhor, quando perguntavam algo a ela. Ela via o pai falar sobre investimentos, sobre o futuro do Haras, sobre os planos para a próxima corrida estadual. Suas mãos gesticulavam no ar, e seus olhos brilhavam com uma luz de posse e de triunfo. Depois que o prefeito foi embora, já era fim de tarde. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. Geraldo estava na varanda dos fundos, bebendo uma taça de suco de uva caro, admirando sua propriedade. Pai, chamou Juliana saindo da casa. Sim, minha filha. O que a gente faz quando a gente encontra um cavalo que não é bonito, mas que é bom? Geraldo virou-se para ela, um sobrolho franzido. Bom como? Não sei. Bom de coração. Dócil. O homem riu, um som seco que não tinha alegria. Juliana, cavalo não tem coração no sentido que a gente tem. Cavalo tem pedigree, tem linhagem, tem conformação. Um cavalo feio ou defeituoso é um cavalo inútil. Ponto final. Bom de coração é desculpa de gente pobre que não pode ter o melhor. Ele deu um gole no suco. Não se deixe confundir por sentimentos bobos. Sentimento não paga conta, não ganha troféu. Juliana ficou em silêncio, olhando para as longas sombras que os estábulos projetavam no chão. Ela pensou novamente no Três Patas. E então, sem saber muito bem porquê, ela pensou nas pessoas que deviam ter cavalos como aquele. Gente simples, como os trabalhadores da roça que ela às vezes via na cidade. Eles provavelmente gostavam dos seus animais, feios ou não. Amanhã, disse Geraldo, interrompendo seus pensamentos, você vai comigo até a cidade. Precisamos encomendar novas placas para o portão principal, as de bronze, nada menos que o melhor. Sim, pai. A noite caiu sobre o Haras Diamante. Tudo ficou quieto, só o farfalhar dos animais nos estábulos e o vento leve nas árvores. Na casa grande, as luzes se apagaram uma a uma. Na cama, Juliana demorou para pegar no sono. Ela ouviu vinda de longe o relincho baixo de um cavalo.
Não era o relincho forte de um campeão. Era um som mais suave, quase um suspiro. Ela virou-se de lado agarrando o travesseiro. Amanhã seria outro dia perfeito. Outro dia de beleza e de glória. Era o único mundo que ela conhecia. Do lado de fora, o portão principal do Haras Diamante, alto e imponente, brilhava sob a luz fraca de um poste. Era a porta de entrada para um reino onde não havia lugar para coisas imperfeitas. Ele aguardava, fechado e silencioso, quem quer que ousasse se aproximar. O sol da manhã seguinte estava alto e quente, mas um vento fresco descia da serra, levando o cheiro de terra molhada e mato. Na estrada de terra vermelha que levava ao Haras Diamante, duas figuras caminhavam devagar. Na frente, o homem alto e magro puxava uma égua por uma corda simples. Atrás dele, a mulher baixa carregava uma cesta de vime tapada com um pano limpo. Eduardo Silva olhou para o lado, para sua esposa Ana. Seus olhos marrons, sérios, estavam fixos no caminho à frente, mas sua boca estava um pouco menos firme que o normal. "Ainda dá tempo de voltar, Ana", disse ele, a voz rouca da poeira da estrada. "A gente sabe como essas pessoas são." Ana ajustou a cesta no braço. Seu vestido florido, lavado muitas vezes, estava limpo e passado. Ela olhou para a égua, para o pelo marrom sem brilho e as costelas que desenhavam sombras sob a pele. "Edu, a gente já tentou tudo na nossa redondeza. O Sr. Arlindo não quis. O Dr. Ramos disse que não vale a pena gastar com remédio. Ela precisa de um lugar bom para se recuperar, de gente que entende." Ela deu 2 passos mais rápidos para ficar ao lado dele. Seu Geraldo é o maior criador da região. Ele tem os melhores pastos, os melhores tratadores. Se ele vir que ela tem potencial... "Potencial", repetiu Eduardo, cuspindo a palavra como um caroço de fruta. "Eles não enxergam potencial, eles enxergam preço e aparência. Mas a gente tem que tentar", insistiu Ana, e seus olhos verdes brilhavam com uma teimosia suave. "A Estrela merece. Olha para ela." Eduardo parou. Ele virou-se para a égua. Estrela parou também, sem ser puxada. Ela baixou a cabeça e cheirou o ar, suas orelhas móveis apontando para frente e para trás, captando sons que eles não ouviam. Ela não era um animal assustado, era tranquila, mas uma tranquilidade cansada, de quem já havia aceitado a magreza e a fadiga como partes do dia. O homem alto se abaixou. Suas mãos enormes e calejadas, com as unhas cheias de terra, se moveram com uma gentileza que contrastava com sua força. Ele não tocou na égua de imediato. Ele sussurrou baixinho, quase um sopro. "Pronto, Estrela, mais um pouquinho." Então ele passou a mão pelo pescoço magro do animal, num gesto que era mais um cumprimento do que um afago. Estrela não se moveu. Seus olhos grandes, da cor de âmbar escuro, olharam para ele com uma paciência infinita. "Ela confia na gente", murmurou Ana, seu coração apertando. "Ela não tem mais ninguém para confiar", respondeu Eduardo, levantando-se. Mas sua voz estava um pouco mais suave. Ele pegou a corda novamente. "Vamos então, vamos ouvir a gargalhada do homem rico." Continuaram a caminhada. A estrada começou a ficar mais larga, melhor cuidada. As pedras foram sumindo e a terra batida ficou mais lisa. Logo, uma cerca branca e nova apareceu ao lado direito da estrada, seguindo por um longo trecho. Por trás da cerca, o pasto era um tapete verde perfeito, sem um mato alto sequer. Aqui e ali, cavalos magníficos pastavam ou corriam. Seus pelos reluziam como metal polido ao sol. Ana parou de andar, sua boca se abriu um pouco. "Nossa Senhora, Edu, olha só." Eduardo não disse nada. Seus olhos percorreram a cerca, os portões de ferro trabalhado mais à frente, a casa grande ao longe, com suas janelas enormes. Um aperto frio se formou no seu peito. Tudo ali gritava uma coisa: "Não pertencemos a este lugar." Eles se aproximaram do portão principal. Era ainda mais imponente de perto. 2 colunas de pedra sustentavam um arco de ferro forjado com as letras Haras Diamante entrelaçadas. O portão de grade estava fechado. Do lado de dentro, um homem uniformizado ficava sentado em uma pequena guarita. O segurança os viu se aproximar. Ele não se levantou, apenas observou da cabeça aos pés o casal simples, a égua magra, a cesta de vime. Seu rosto não mostrou expressão nenhuma. Eduardo parou a uns 3 metros do portão. Ele esperou. O segurança continuou olhando. Ana se adiantou um passo tentando um sorriso. "Bom dia, senhor. A gente gostaria de falar com o dono, por favor. Com o senhor Geraldo." O segurança franziu a testa. "O senhor Geraldo tem compromisso. Está ocupado." "É sobre um animal", disse Eduardo, a voz plana, sem pedir por favor.
Precisamos de uma ajuda. O homem na guarita examinou a estrela. Um canto de sua boca se moveu para baixo quase imperceptivelmente. O Haras Diamante não é veterinária pública. Procurem o posto da cidade. O Sr. Geraldo é conhecido por saber muito de cavalos, insistiu Ana, sua voz mantendo a doçura, mas suas mãos apertando o cabo da cesta com força. A gente só pede 5 minutos. Um conselho, por favor. Talvez fosse o por favor, ou a insistência calma, ou simplesmente o tédio da manhã quieta. O segurança suspirou, pegou um telefone dentro da guarita e falou algumas palavras baixas. Ele ouviu, fez um som de afirmação e desligou. Podem esperar ali, ele disse, apontando para um pequeno banco de madeira do lado de fora do portão sob uma árvore. Não entrem, alguém vem falar com vocês. Eduardo e Ana se sentaram no banco. A madeira era dura e áspera. Ana colocou a cesta no colo. Estrela ficou parada ao lado deles, a cabeça baixa, respirando calmamente. O vento trazia até eles o cheiro do capim de primeira qualidade e o som distante de um animal relinchando. Dentro do Haras, a vida seguia. Um funcionário passou dirigindo um pequeno trator carregado com fardos de feno. 2 homens a cavalo, vestidos com roupas de montaria impecáveis, passaram trotando por uma alameda distante, dando risadas. Tudo era movimento, propósito, riqueza. É um mundo diferente, sussurrou Ana, mais para si mesma. Eduardo apenas assentiu, seus olhos observando cada detalhe com a precisão de quem está sempre avaliando o terreno. Ele viu a cerca elétrica escondida no topo do muro. Viu as câmeras nos postes. Viu a forma como o segurança, agora de volta à sua revista, olhava para eles de vez em quando, como se vigiasse uma ameaça. Passaram-se 15 minutos. Ana começou a ficar inquieta. Ela abriu um cantinho do pano que cobria a cesta e cheirou o conteúdo. Pães caseiros, ainda levemente quentes. A manteiga que ela havia feito naquela semana. Talvez a gente devia ter trazido outra coisa, ela murmurou duvidando. Trouxemos o que a gente tem, respondeu Eduardo. É o que a gente é. Finalmente a porta da casa grande se abriu. Uma figura saiu. Não era seu Geraldo. Era uma mulher de meia idade vestida com um uniforme de empregada doméstica impecável. Ela caminhou até o portão com passos rápidos e eficientes. O segurança acionou um botão e um dos portões menores, dentro do grande, se abriu com um clique suave. A mulher saiu e ficou parada diante deles, mantendo uma distância cuidadosa. Bom dia, disse ela sem sorrir. A secretária do Sr. Geraldo mandou eu ver o que vocês querem. O senhor está muito ocupado. Eduardo se levantou. Ana se levantou também, segurando a cesta. Bom dia, dona, disse Ana. A gente trouxe a nossa égua. Ela está doente, muito magra. A gente ouviu falar que o Sr. Geraldo é um especialista. Queria saber se ele podia dar uma olhada nela. Talvez saber o que ela tem, se tem jeito. A empregada olhou para a estrela. Seu rosto não se alterou, mas seus olhos fizeram o mesmo percurso que todos faziam, das costelas visíveis ao pelo sem vida. O Sr. Geraldo só lida com animais de raça pura, com pedigree, ela disse, a voz monocórdica, como se recitasse uma regra. Para exames, existem veterinários na cidade. A gente já foi, explicou Eduardo, a voz mais áspera. Ninguém quer saber. Então não é um assunto para o Haras Diamante, disse a mulher começando a se virar. Por favor, a voz de Ana saiu um pouco trêmula. Só 5 minutos, a gente trouxe um presente. Ela ergueu a cesta retirando o pano. O cheiro do pão quente se espalhou no ar. Pão caseiro e manteiga fresca. A empregada parou. Ela olhou para a cesta, depois para o rosto suplicante de Ana. E por um segundo, algo como pena ou cansaço passou por seus olhos. Ela olhou para dentro do Haras, para a casa grande. Esperem aqui, disse ela, diferente da primeira vez. Ela pegou a cesta das mãos de Ana, que soltou um suspiro de alívio. Vou levar isso. Não posso prometer nada. Ela entrou novamente pelo portão pequeno que se fechou atrás dela. A cesta sumiu dentro da casa grande. O tempo passou de novo. Agora eram quase 40 minutos desde que haviam chegado. O sol estava mais forte. Uma mosca insistente começou a voar ao redor da cabeça da estrela. Eduardo levantou a mão e a espantou com um gesto lento. De dentro do Haras, uma nova movimentação. Desta vez, a porta da casa grande se abriu com mais força. 2 figuras saíram. Um homem de estatura média vestido com calça de montaria bege e uma camisa social clara, mesmo em pleno sertão. Ao seu lado, uma menina loira, com roupas que pareciam saídas de uma revista. Seu Geraldo e Juliana vinham em direção ao portão.
Eduardo sentiu todos os músculos do seu corpo ficarem duros. Ana, ao seu lado, respirou fundo e endireitou as costas, tentando parecer mais confiante. O segurança se adiantou, abrindo o portão grande desta vez, não apenas o pequeno. Seu Geraldo e Juliana pararam do lado de dentro, no asfalto limpo da propriedade. Eles não cruzaram a linha para o lado de fora. Geraldo colocou as mãos na cintura. Seus olhos pequenos passaram por cima de Eduardo e Ana, sem parar, e pousaram na estrela. Um silêncio pesado caiu. Só se ouvia o vento e o farfalhar das folhas da árvore sobre o banco. Foi então que a boca de seu Geraldo se abriu. E dele saiu um som. Não era uma risada baixa ou uma gargalhada contida. Era uma gargalhada alta, grossa, que ecoou no ar quieto da manhã como o grito de um pássaro de mau agouro. A gargalhada de seu Geraldo parecia não ter fim. Ela rolou no ar, alta e áspera, e cada risada era como um golpe pequeno e afiado. Ana recuou um passo, como se aquele som pudesse machucar. Eduardo não se moveu. Seu rosto, já marcado pelo sol, ficou como uma máscara de pedra. Só seus olhos, aqueles olhos marrons sérios, escureceram. Geraldo finalmente controlou a risada, limpando um canto do olho com o dedo mindinho como se tirasse uma lágrima de tanto rir. Isso, ele disse ofegando um pouco. Isso não é um cavalo, isso é um saco de osso. Ele apontou para a estrela com o mesmo dedo que havia limpado o olho. O dedo tremia agora mais de uma animação cruel. Juliana, ao lado do pai, olhava do casal para a égua e de volta para o pai. A pressão da mão de Geraldo no seu ombro mais cedo ainda parecia estar lá. Ela viu o olhar do pai, cheio de diversão e desprezo. Ela abriu a boca e soltou uma risadinha. Não era natural, era fina e um pouco forçada. Pai, olha só, ela disse, tentando fazer sua voz soar divertida. Parece um cavalo fantasma, daqueles de história de terror. Geraldo bateu levemente nas costas da filha, orgulhoso. Viu só, Juliana? Até uma criança vê, é um fantasma magricela. Ele se voltou novamente para Eduardo e Ana. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma expressão de nojo absoluto. E o que vocês querem que eu faça com esse esqueleto ambulante? Eduardo respirou fundo. O ar parecia pesado. Ela está doente, senhor. Perdeu o filhote há uns meses e não se recuperou. A gente cuida, mas ela precisa de pasto bom, de um lugar tranquilo. A gente pensou que talvez o senhor... Eu? Interrompeu Geraldo, erguendo as sobrancelhas até sumirem sob a linha do cabelo gelado. Você pensou que eu, Geraldo Alvarenga, dono do Raras Diamante, iria aceitar esse animal doente no meio dos meus campeões? Você está louco ou só é burro? Ana tentou falar. Senhor Geraldo, por favor. Ela é dócil, ela é boa. Só precisa de uma chance. Chance? A voz de Geraldo subiu mais um tom. Chance eu dou para cavalos que valem alguma coisa. Olhe para ela. O pelo está sem vida. As costelas estão contando história de fome. E os olhos parecem de um animal que já desistiu. Isso aqui é um fracasso. E fracasso é contagioso. Ele fez um gesto brusco com a mão, como se estivesse espantando uma mosca fedorenta. Não quero essa coisa perto da minha propriedade. Vai sujar o meu Raras. Vai passar doença para os meus animais. Vai estragar a vista dos meus clientes. Cada palavra era um prego. Ana sentiu seus próprios olhos queimarem. Ela olhou para a estrela. A égua parecia não entender as palavras, mas talvez entendesse o tom. Suas orelhas se viraram para trás, planas contra a cabeça, por um instante. Nós não temos dinheiro para pagar um tratamento bom, disse Eduardo. Sua voz era baixa, mas firme. Mas a gente trabalha. A gente pode trabalhar para pagar o custo, lavrar, cercar, o que o senhor precisar. Geraldo olhou para as mãos de Eduardo, calejadas e sujas de terra. Olhou para suas roupas remendadas. Uma expressão de repulsa passou por seu rosto. O que eu preciso? Eu preciso que vocês sumam da minha frente. É o que eu preciso. O trabalho de vocês não vale o capim que meus cavalos pisam. Ele colocou a mão nas costas de Juliana e começou a virá-la, para que eles voltassem para a casa grande. Espera, pai, disse Juliana. Ela não sabia por que disse aquilo. Talvez fosse o olhar de Ana tão cheio de uma dor quieta, ou a postura completamente imóvel de Eduardo. Ela olhou para a cesta que a empregada havia levado. Eles trouxeram pão. Geraldo parou. Ele olhou para a filha, depois riu de novo, mas desta vez era uma risada curta e sem humor. Pão, Juliana. Você acha que o mundo funciona na base da troca de pão? Essas pessoas querem esmola,
Querem que eu arrume o problema deles de graça? Ele se voltou pela última vez para o casal. Seu rosto estava frio. Peguem o animal de vocês e sumam. Agora, se eu vir essa égua magricela perto do meu portão de novo, eu chamo a polícia. Entenderam? Eduardo não disse mais nada. Ele apenas pegou a corda que estava frouxa em sua mão. Suas articulações branquearam de tanto apertar. Ele puxou a estrela com um toque suave, mas firme, fazendo-a se virar. Ana estava paralisada. Ela olhou para Juliana, a menina de vestido caro e rosto confuso. Olhou para seu Geraldo de costas já, caminhando para longe como se eles nunca tivessem existido. As palavras queimavam em sua garganta, mas nenhuma saía. Vamos, Ana, disse Eduardo sem olhar para trás. Ana deu um passo, depois outro. Suas pernas pareciam de madeira. Ela seguiu o marido que já começava a andar pela estrada de terra de volta, puxando a estrela. A égua andava com sua marcha lenta e cansada, a cabeça baixa. Dentro do Haras, Juliana olhou por cima do ombro enquanto seu pai a guiava para dentro de casa. Ela viu as três figuras diminuírem na estrada poeirenta. O homem alto e reto, a mulher com os ombros caídos e a égua magra entre eles. Um aperto estranho que ela não soube nomear formou-se no seu peito. Ela tentou falar. Pai, eles pareciam tristes. Geraldo abriu a porta da casa grande. O ar gelado do ar-condicionado atingiu o rosto de Juliana. Tristeza, minha filha, é o estado natural de quem não tem ambição. Quem é pobre e conformado. Esqueça isso. Vamos lavar as mãos. Não sei onde essas pessoas estiveram. A porta se fechou atrás deles, cortando o mundo exterior. Na estrada, o silêncio era profundo. Só o som dos pés no barro seco e o respirar ofegante da estrela. Depois de andarem uns 200 metros, Ana finalmente falou. Sua voz saiu em um fio. Edu, o pão, a cesta. Eduardo não diminuiu o passo. Esquece a cesta, Ana. Mas era a nossa melhor toalha. Ela sussurrou, e então um soluço escapou de sua garganta. Ela levou as duas mãos ao rosto, tentando conter o choro que subia como uma maré. Eduardo parou. Ele não olhou para ela. Seus olhos estavam fixos na linha do horizonte, onde o céu encontrava as montanhas. A poeira da picape de Geraldo, quando ele chegara mais cedo, ainda estava assentando na cerca branca à distância. Ele soltou a corda da estrela. A égua parou ao lado dele quieta. Eduardo então se virou e colocou seus braços longos e fortes em volta de sua esposa. Ele a puxou contra seu peito magro e duro. Ana enterrou o rosto no ombro dele, e seu corpo todo tremeu com os soluços que não conseguia mais segurar. Eduardo não chorou. Ele apenas segurou Ana, seu queixo repousado no topo de sua cabeça. Ele olhava por cima dela, de volta para o Haras diamante. O sol fazia as janelas da casa grande brilharem como diamantes falsos. Passado um tempo, o choro de Ana se acalmou. Ela se afastou, limpando o rosto com as costas da mão, envergonhada. Desculpa, ela murmurou. Não tem que pedir desculpa, disse Eduardo. Ele pegou a corda da estrela novamente. Sua voz, quando falou, era mais rouca que o normal. A gente cuida da nossa. Sempre cuidamos. Ele começou a andar de novo, mas mais devagar agora, esperando por Ana. Ela olhou para as mãos vazias. Trouxeram uma oferta de paz, de pão quente, e levaram de volta apenas humilhação. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou o ar que cheirava a poeira e a esterco distante. Quando os abriu, havia uma nova firmeza neles. Vamos para casa, Estrela, disse Ana, passando a mão no pescoço da égua. Vamos fazer você forte, só com o nosso jeito. Os três retomaram a caminhada, deixando para trás o mundo das cercas brancas e das risadas grossas. A estrada à frente era longa, poeirenta e íngreme em alguns trechos. Levava para longe da riqueza e do brilho. Levava para o sítio simples, para a casa de madeira, para a vida que eles conheciam. Nenhum deles falou mais até chegar em casa. Apenas caminharam carregando um peso novo nos ombros, um peso feito de palavras duras e do eco de uma gargalhada que ainda parecia pairar no ar quente da tarde. O portão do sítio era feito de madeira velha e arame farpado. Eduardo empurrou-o com um rangido familiar. O som pareceu acalmar os três. Era o som de casa. Estrela entrou primeiro, puxada gentilmente
Facilmente, seus olhos percorreram o lugar. Não havia pasto verde perfeito. Havia um campo com capim alto, alguns matos, uma mangueira velha e frondosa. A casa era pequena, de madeira pintada de branco e azul desbotados. Uma varanda com 2 bancos simples. Tudo era humilde, mas tudo era cuidado. Não havia lixo, as ferramentas estavam arrumadas sob um alpendre e um canteiro de flores simples, margaridas e malmiquer florescia perto da porta. Ana parou na entrada, enxugou definitivamente os olhos na barra do vestido e respirou fundo. Pronto, ela disse, para si mesma mais do que para os outros. Estamos em casa. Eduardo levou Estrela direto para um cercado menor, perto da casa. Não era um piquete luxuoso. Era um espaço com sombra da mangueira, com um coxo de madeira cheio de água fresca e um poste onde ele amarrou a corda, deixando-a longa o suficiente para a égua se mover. Você vai ficar aqui perto por uns dias. Ele sussurrou para a égua, se abaixando na altura dela, até a gente conhecer seus passos. Ele não a tocou logo, ficou agachado, observando. Estrela olhou para ele, depois cheirou o ar. Ela caminhou os poucos passos que a corda permitia e enfiou o focinho na água, bebendo longamente. Ela está com sede da estrada, disse Ana, que havia se aproximado. Vou pegar aquela escova velha, a mais macia. Enquanto Ana sumia dentro de casa, Eduardo ficou ali. Sua raiva do Haras, a humilhação, começaram a se acomodar no fundo dele, transformando-se em uma coisa fria e dura. Agora, em seu lugar, surgia a preocupação prática. Ele examinou os cascos de Estrela. Não estavam rachados, mas estavam longos. Ele olhou seus olhos. Eles eram escuros, sim, mas não eram de um animal que havia desistido. Havia uma quietude ali, uma paciência. O homem do Haras estava errado. Ana voltou com a escova e um pano úmido. Segura ela, Edu. Eduardo se aproximou, falando baixinho. Fica tranquila, moça. É só um cuidado. Ele colocou uma mão firme, mas suave, no pescoço de Estrela. Ana começou a escovar. A poeira da estrada saía em nuvens. O pelo embaixo era opaco, sem vida. Ana escovou com movimentos longos e pacientes, cantarolando uma música antiga, quase sem som. Vamos tirar essa poeira toda. Você vai ver como a gente cuida de você aqui. Eduardo observava o trabalho da esposa. Ele viu a dedicação nos seus olhos, a forma como ela evitava passar sobre os ossos salientes com muita força. A raiva fria dentro dele deu lugar a outra coisa, um propósito. Precisamos de comida melhor para ela, ele disse. O capim do fundo do pasto é mais tenro, e a gente tem aquelas abóboras. Ana assentiu, sem parar de escovar. E cenouras. Tem umas no canteiro que estão pequenas ainda, mas são boas. Vou fazer uma mistura. Capim picado bem fininho com legumes ralados. E um punhado de sal. Assim começou a rotina. Na manhã seguinte, o sol ainda não havia nascido quando Ana saiu da cama. Eduardo já estava de pé, preparando o fogo no fogão a lenha do lado de fora da cozinha. Você não precisava acordar, disse Ana, cobrindo os ombros com um xale. Precisava sim, respondeu ele, colocando a chaleira para esquentar. É trabalho de 2. Enquanto a água aquecia, eles foram juntos para o pasto atrás da casa, com um facão e uma cesta. Cortei o capim mais verde e macio que encontraram. Depois, Ana foi para a pequena horta e colheu 2 cenouras pequenas e um pedaço de abóbora. No barracão, Eduardo pegou um punhado de sal grosso de um saco. De volta ao cercado, Ana picou tudo finamente com uma faca afiada em uma tábua, misturando com as mãos em um balde limpo. Era uma comida simples, cheia de nutrientes que eles mal podiam oferecer a si mesmos com tanta frequência. Estrela cheirou o balde quando Ana se aproximou. Suas orelhas se moveram para frente. Ela comeu devagar, mas comeu tudo. Ana ficou ao lado, observando cada mastigação. Isso, minha linda, come tudo. Faz força. Eduardo, enquanto isso, tratou dos cascos. Com um alicate próprio e uma raspadeira, ele começou o trabalho lento de aparar e limpar. A cada toque ele sussurrava. Fica firme. É só um trim. Ali. Pronto. Estrela ficou parada, apoiando o peso nas outras patas. Era como se ela entendesse que aquelas mãos duras não iam machucá-la. Passaram-se os dias. A rotina era sagrada. De manhã cedo, a mistura especial. Depois, Eduardo soltava Estrela no pasto maior, sempre vigiando de longe, enquanto ele consertava uma cerca ou capinava a roça. Ana limpava a casa, lavava a roupa e sempre encontrava um motivo para passar perto do pasto, para observar a égua. À tarde, era a hora da escovação.
Eduardo fazia a parte mais pesada, tirando o barro seco e os galhos do pelo. Ana fazia o polimento final, com um pano úmido, passando-o no dorso, no pescoço, na crina embaraçada. A crina dela é bonita, Edu, disse Ana em uma dessas tardes. É fina, só está muito embaraçada. Vai desembaraçar com o tempo. Ele respondeu sentado em um tronco, afiando uma ferramenta, com paciência. Uma noite, uma semana depois da visita ao Haras, um vento forte começou a soprar. Nuvens escuras cobriram a lua. Ana, dentro de casa, parou de costurar. Seu rosto ficou pálido. Vai ter uma tempestade forte, Edu. Eduardo olhou para ela pela janela. É só um vento. Vai passar. Não, não vai ser só vento. O medo antigo, irracional, apertou seu peito. Ela olhou para a porta do porão, um alçapão no canto da cozinha. Eduardo levantou-se. Ele entendeu. Não era o momento de dizer que não era nada. Ele foi até ela e pegou sua mão. Vamos checar a estrela primeiro. Depois a gente desce se precisar. Eles saíram para o escuro. O vento uivava. Estrela estava no cercado próximo, inquieta, movendo-se em círculos. O relâmpago iluminou o céu, seguido por um trovão distante. Eduardo abriu o portão do cercado. Não dá para deixar ela amarrada aqui. Mas para onde levar? O galpão era pequeno e cheio de ferramentas. Foi Ana quem teve a ideia, superando seu próprio medo. A varanda é coberta, ela pode ficar na parte de baixo. Era incomum, mas possível. A varanda era alta e o espaço embaixo, usado para guardar lenha, era parcialmente fechado. Vem, Estrela, chamou Eduardo, puxando-a gentilmente. Conduziram a égua assustada até debaixo da varanda. Era um espaço apertado, mas protegido. Eduardo amarrou a corda em um esteio forte. Outro relâmpago mais perto. Ana deu um pulo. Edu, já vamos, disse ele. Eles entraram correndo em casa. Ana abriu o alçapão do porão e desceu rapidamente a escada de madeira. Eduardo a seguiu e fechou a tampa. Lá embaixo, era escuro e cheirava a terra. Só uma pequena lâmpada fraca iluminava o espaço, cheio de potes de conserva e sacos de sementes guardados nos potes de vidro de Ana. O temporal desabou. A chuva batia no telhado como pedras. Os trovões sacudiam a casa. Ana se encolheu em um canto, cobrindo os ouvidos, seus olhos verdes arregalados de pavor. Eduardo sentou-se no chão, ao lado dela. Não a abraçou, mas colocou seu braço em volta dos ombros dela e ficou ali, firme. A estrela está protegida, ele disse, sobre o barulho da chuva. Ana apenas assentiu, encostando a cabeça no ombro dele. Depois de uma hora, a tempestade começou a passar. O barulho da chuva diminuiu para um tamborilar suave. O vento cessou. Um silêncio molhado tomou conta. Eduardo subiu a escada e empurrou o alçapão. O ar fresco e úmido entrou. Ele saiu e Ana o seguiu, ainda tremendo um pouco. A primeira coisa que fizeram foi verificar a égua. Estrela estava debaixo da varanda, seca, mastigando calmamente um pouco de feno que Eduardo havia deixado por perto. Ela olhou para eles e abanou a cabeça, como se dissesse que estava tudo bem. Ana soltou um longo suspiro de alívio. O medo foi embora, deixando apenas um cansaço profundo. Ela ficou bem, sussurrou Ana. Ficou, concordou Eduardo. Ele passou a mão no pescoço da égua. Você é mais forte do que parece, não é? Nas semanas que se seguiram, algo começou a mudar, muito devagar. As costelas de Estrela não sumiram, mas a pele sobre elas não ficou mais tão esticada e brilhante. O pelo, lavado pela chuva e escovado todos os dias, começou a ganhar um leve brilho saudável, um brilho natural, não aquele polimento artificial do Haras. Era a cor de castanha velha, quente. Ela começou a se mover com mais energia no pasto. Já não era apenas uma caminhada lenta. Às vezes, ao final da tarde, com o vento fresco, ela dava algumas corridinhas curtas, galopando por alguns metros antes de parar, surpresa com sua própria força. Uma tarde, Eduardo estava consertando uma cerca no fundo do pasto. Estrela pastava por perto. De repente, ele ouviu passos leves atrás de si. Ele se virou. Era a égua. Ela parou a uns 2 metros dele, observando-o trabalhar. Ele continuou a esticar o arame farpado, suas mãos trabalhando com a precisão de sempre. Estrela se aproximou mais um pouco. Ele podia sentir o calor do corpo dela. Sem olhar diretamente para ela, ele sussurrou: "Quer ver como se conserta uma cerca?" Ele continuou seu trabalho e ela ficou ali, quieta, apenas acompanhando seus movimentos com os olhos calmos. Quando ele terminou e guardou as ferramentas, ela virou e começou a pastar novamente, como se aquela tivesse sido uma visita perfeitamente normal. Naquele dia, no jantar, Eduardo contou para Ana:
Ela veio me fazer companhia na cerca hoje. Ana sorriu, um sorriso verdadeiro que chegou aos seus olhos. Ela está se sentindo em casa. O amor deles não era barulhento, não era declarado. Era feito de capim picado antes do amanhecer, de escovação silenciosa ao pôr do sol, de um espaço compartilhado debaixo da varanda durante uma tempestade. Era feito de olhares que diziam tudo. E Estrela, a égua magricela que ninguém quis, respondeu a esse amor da única forma que sabia, ficando mais forte, mais viva, mais presente. Ela se tornou a sombra tranquila de Ana no jardim, a companhia silenciosa de Eduardo no pasto. Ela era a alegria deles. E o mundo do Raras Diamante, com suas cercas brancas e risadas altas, parecia cada vez mais distante, um sonho ruim de outra vida. Aqui, no sítio simples, a verdadeira riqueza crescia, devagar e sempre, no ritmo do coração de uma égua que estava aprendendo, de novo, a confiar. 6 luas cheias haviam passado desde o dia da gargalhada na porteira do Raras Diamante. Naquela manhã de terça-feira, o sol já estava alto, mas uma brisa suave trazia frescor do rio que passava longe no vale. Estrela pastava no campo maior, perto da cerca que dividia o sítio da estrada de terra. Seu corpo não era o de um animal gordo. A magreza elegante ainda estava lá, fazendo parte de quem ela era. Mas agora era uma magreza forte. Os músculos desenhavam-se suaves sob o pelo, que tinha ganhado um brilho profundo, a cor de café novo. Ela movia-se com uma tranquilidade que era quase uma graça, arrancando o capim com dentadas precisas. Ana estava sentada na sombra da mangueira descascando feijão para o almoço em uma tigela de plástico. Seus olhos, vez ou outra, seguiam a égua. Um sorriso pequeno e satisfeito vivia em seus lábios. Era a paz do trabalho feito com amor. Eduardo estava mais longe, consertando uma roda de carroça que havia quebrado. O som regular da marreta no aço ecoava pelo sítio. Foi nessa calmaria que um barulho diferente surgiu. O ronco baixo de um motor bem cuidado. Um carro prateado, limpo e moderno, apareceu na curva da estrada de terra, diminuindo a velocidade. Ana ergueu os olhos curiosa. Carros assim não eram comuns naquela estrada vicinal. Apenas a picape grande de seu Geraldo e às vezes a caminhonete do vendedor de ração. O carro parou completamente perto da cerca, bem do lado de onde Estrela pastava. A janela do motorista desceu. Dentro, um homem de cabelos grisalhos curtos e óculos de grau finos olhava fixamente para a égua. Seus olhos, por trás das lentes, estavam muito abertos. Ele desligou o motor. Estrela ergueu a cabeça, as orelhas apontando para o carro, mas não pareceu assustada. Ela apenas observou, uma folha de capim pendurada no canto da boca. Ana se levantou, esfregando as mãos no avental. Eduardo baixou a marreta e veio andando em direção à casa, seus passos calmos mas alertas. A porta do carro se abriu. O homem saiu. Era alto, vestia uma camisa polo limpa e calça caque. Ele não olhou para Ana ou Eduardo de imediato. Seus passos o levaram direto para a cerca, a uns 5 metros de distância de Estrela. Incrível, o homem disse, baixinho, para si mesmo. Eduardo chegou perto de Ana. Eles trocaram um olhar silencioso. O homem estranho finalmente pareceu percebê-los. Ele se virou, e seu rosto sério se abriu em um sorriso educado, mas ainda distraído, como se sua mente estivesse em outro lugar. Bom dia, disse ele com um sotaque que não era dali. Era mais suave, de cidade grande. Desculpe a intromissão, é que essa égua é de vocês? É sim, senhor, respondeu Ana, aproximando-se um pouco. A Estrela. Estrela, repetiu o homem como se provasse o nome. Ele voltou a olhar para a égua. Posso me aproximar um pouco mais? Não vou assustá-la. Eduardo estudou o homem. Ele não parecia mal. Parecia chocado. Ela é tranquila. Pode chegar. O homem caminhou lentamente até a cerca, parando a um braço de distância do arame farpado. Estrela o olhou, suas narinas dilatando para captar o cheiro novo. Ela deu um passo à frente esticando o pescoço. O homem não esticou a mão para tocá-la. Ele apenas observou. Seus olhos percorreram cada linha do corpo dela. A cabeça fina e bem colocada, as orelhas de tamanho perfeito, o pescoço longo que se ligava ao corpo em um ângulo específico, a garupa levemente inclinada, os membros longos e limpos de articulações. As proporções, ele murmurou. O focinho. Meu Deus! Tem algum problema, doutor? Perguntou Eduardo, usando o termo por instinto, pois o homem tinha ar de estudioso. Problema? Não, o contrário.
O homem finalmente se virou para eles por completo. Me chamo Renato, sou veterinário, de São Paulo. Estou passando pela região para uma palestra em Oliveira. Ele tirou um cartão de visita do bolso e estendeu-o por cima da cerca. Eduardo pegou, olhou o cartão com letras finas e o passou para Ana. É que eu estudo raças equinas brasileiras, há muito tempo. A voz do Dr. Renato ficou mais grave, cheia de uma emoção contida. E a sua égua? Ela tem características que eu só vi em livros antigos, em fotografias em preto e branco. Ana sentiu um frio na espinha. Características? Ela é só uma égua mestiça, doutor. A gente a salvou, ela estava bem magra. Mestiça. O Dr. Renato quase riu, mas era um som de incredulidade. Desculpe, não quero ser rude, mas posso fazer umas perguntas? E, talvez examiná-la rapidamente, com a permissão de vocês, claro. Eduardo e Ana se entreolharam novamente. Aquele homem não parecia querer comprar, parecia querer entender. Pode examinar, disse Eduardo com um aceno de cabeça. Eu seguro ela. O Dr. Renato agradeceu com um gesto e voltou ao carro. De dentro tirou uma pequena maleta de alumínio. Quando voltou, seus movimentos eram ágeis, precisos. Ele passou pela cerca num ponto onde o arame estava mais frouxo, com a permissão de Eduardo. Estrela ficou parada, como sempre, enquanto Eduardo segurava sua cabresto. O Dr. Renato começou o exame e a cada novo passo, seu espanto parecia crescer. Ele mediu com uma fita métrica a altura da cernelha. Ele examinou os cascos minuciosamente a forma deles. Ele abriu a boca de Estrela para ver os dentes, murmurando números sobre a idade. Ele passou os dedos com um toque leve de especialista ao longo da coluna da garupa. A pelagem. Essa tonalidade única e a crina, finíssima. Ele pegou um pequeno pente da maleta e penteou um tufo da crina, examinando os fios contra a luz. Doutor, disse Ana, não conseguindo segurar a curiosidade. O que ela tem de diferente? O Dr. Renato se ajeitou nos calcanhares, olhando para eles. Seu rosto estava sério. O que ela tem? Ela tem a assinatura de uma raça que o Brasil inteiro, o mundo inteiro, acha que desapareceu. Há 50 anos. Um silêncio pesado caiu sobre o pasto. Só o farfalhar das folhas da mangueira e o canto distante de um sabiá. Desapareceu? Repetiu Eduardo confuso. Extinta, sumiu. A última égua registrada morreu nos anos 60. O Dr. Renato apontou para a Estrela. Mas essa é um exemplar quase perfeito da raça Pampa Celeste. Cavalos brasileiríssimos criados nos campos gaúchos há séculos. Conhecidos pela resistência, pela inteligência, pela beleza, discreta, não chamativa, e por essa raríssima pigmentação da pele e dos olhos. Ele se aproximou do rosto de Estrela. Veja os olhos, âmbar escuro, quase preto à distância, mas com uma centelha dourada sob o sol. E a pele, ao redor dos olhos da boca, é preta. Um detalhe que só os Pampa Celeste puros têm. Ana levou a mão à boca. Seus olhos verdes pularam do rosto excitado do veterinário para a face calma de Estrela. Isso é bom? Perguntou Eduardo, tentando entender o significado. O Dr. Renato olhou para ele e então percebeu que estava falando em uma língua que eles não compreendiam. A linguagem da ciência, da história. Bom? Ele respondeu, sua voz falhando um pouco. Senhor Eduardo, Dona Ana, isso não é bom. Isso é histórico. Essa égua é um tesouro vivo. Ela vale, é difícil até dizer, uma fortuna para criadores, para institutos de pesquisa, para o patrimônio genético do país. A palavra fortuna ecoou no ar como um trovão seco. Eduardo franziu a testa como se a palavra fosse uma mosca irritante. Fortuna? Ele disse, a voz dura. Ela não está à venda. Não, eu não estou querendo comprar. Apressou-se o Dr. Renato, levantando as mãos. Eu sou pesquisador. Meu interesse é documentar, provar que ela existe. Com a permissão de vocês, eu gostaria de voltar amanhã com um colega e fazer alguns exames mais específicos, coletar algumas amostras de pelo para comprovar no laboratório. Ana olhou para Eduardo. O rosto dele estava fechado, impenetrável. Toda aquela conversa de raça, de tesouro, parecia algo de outro planeta. Para eles, Estrela era família. Era a égua que bebia água na varanda depois da tempestade. Ela não vai sofrer com esses exames? Perguntou Ana, sua voz protetora. Não, de forma alguma. São coisas simples, inofensivas. O Dr. Renato olhou para os dois, vendo a desconfiança e a proteção neles. Sua voz se suavizou. Eu entendo que isso deve ser uma surpresa enorme, mas acreditem em mim. A estrela de vocês é especial.
mais especial do que qualquer cavalo no aras mais caro desse estado. Ao ouvir a palavra raras, uma sombra passou pelo rosto de Eduardo. Ele não disse nada. Vocês podem pensar, disse o doutor. Amanhã, às 9 horas, prometo explicar tudo direitinho. Ana olhou para o marido. Ele deu um leve aceno. Pode vir, doutor, disse Ana. O doutor Renato agradeceu, seus olhos brilhando de uma excitação quase infantil. Ele recolheu suas coisas, deu uma última olhada demorada em Estrela, como se temesse que ela desaparecesse, e entrou no carro. Eduardo e Ana ficaram parados junto à cerca, observando o carro prateado desaparecer na nuvem de poeira da estrada. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente, carregado. Estrela, alheia a tudo, baixou a cabeça e voltou a pastar, seu rabo abanando lentamente para espantar uma mosca. O que isso quer dizer, Edu? Perguntou Ana, sua voz um pouco fraca. Eduardo olhou para a égua, para seu pelo brilhante, para seu olhar tranquilo. Ele pensou na gargalhada de seu Geraldo. Pensou na palavra saco de osso. Quer dizer, ele respondeu devagar, que o mundo lá fora é louco e que a gente precisa ficar esperto. A notícia correu por Serra Verde mais rápido que um incêndio em capim seco. Não tinha sido o doutor Renato quem espalhou. Foi o auxiliar dele, um rapaz da cidade que não conseguiu segurar a história no almoço na casa da mãe. Dali, foi para a barbearia, para o mercadinho, para a fila do banco. Na tarde seguinte à visita do veterinário, o burburinho já era um só. Ouvi dizer que vale o preço de uma fazenda. É mentira, cavalo daquele, feio. Não é feio, é raro. O doutor de São Paulo jurou de pés juntos. O Eduardo Silva, aquele quietão, tá rico e nem sabe. No Aras Diamante, a princípio, o mundo seguiu perfeito. Seu Geraldo estava em seu escritório, lustrando uma nova taça de prata que havia ganho em uma exposição em Belo Horizonte. Juliana, sentada no sofá de couro, lia uma revista sobre cavalos europeus, mas seus olhos vagueavam pela janela. A empregada que havia atendido Eduardo e Ana naquele dia entrou na sala. Seu rosto estava estranho, pálido. Senhor Geraldo, tem um menino aqui, filho do seu Arlindo. Diz que precisa falar com o senhor, é urgente. Geraldo não ergueu os olhos da taça. Urgência de menino não é urgência. Diga que estou ocupado. Ele insistiu, falou que é sobre a égua magra do casal Silva. A palavra égua fez Juliana levantar a cabeça. Um frio passou por sua espinha. Ela se lembrou do olhar da mulher, da vergonha no rosto do homem. Geraldo franziu a testa irritado. O que agora? Querem processar porque eu não aceitei o osso deles? Manda embora. A empregada hesitou, mas o menino, um garoto de uns 15 anos, empurrou a porta do escritório. Seu rosto estava vermelho de tanto correr da porteira. Seu Geraldo, meu pai mandou eu contar. É importante. Geraldo ergueu os olhos, sua paciência se esgotando. Fale logo, garoto. Estou ocupado. É sobre a égua do seu Eduardo. A Estrela. Um veterinário famoso de São Paulo foi lá ontem. Disse que ela é a última égua de uma raça super rara, que ela vale uma fortuna. Todo mundo na cidade está falando. O silêncio que caiu sobre o escritório foi tão pesado que parecia poder ser cortado. A taça de prata escapou dos dedos de Geraldo e rolou sobre a mesa, caindo no tapete persa com um baque surdo. O rosto do homem ficou branco, um branco de cera. Seus lábios se moveram, mas não saiu som. Juliana se levantou, a revista escorregando de seu colo. O quê? É verdade, moça. O garoto confirmou, animado com o drama que trazia. O doutor voltou hoje com mais gente e um monte de aparelho. Tá todo mundo no sítio deles. O seu Arlindo mandou eu avisar porque o senhor riu da égua, né? E agora ela vale mais que todos os cavalos daqui juntos. Cada palavra era uma facada. Geraldo sentou-se na cadeira pesada de couro. Suas mãos, aquelas mãos macias e cuidadas, começaram a tremer. Primeiro só os dedos. Depois o tremor subiu pelos pulsos, visível mesmo sob a manga da camisa social. Sai, ele conseguiu dizer. A voz rouca e estranha. O garoto arregalou os olhos, percebendo que a reação não era de alegria. Ele saiu rapidamente, deixando a porta aberta. A empregada se retirou em silêncio, fechando a porta. Juliana olhou para o pai. Ela nunca o vira daquele jeito. Parecia que o ar tinha saído dele. Seus olhos pequenos estavam muito abertos, vidrados, fixos em um ponto na parede onde um troféu antigo brilhava. Pai! Ela chamou baixinho. Geraldo não a ouviu. Dentro da cabeça dele, um turbilhão girava. A imagem da égua magra, das costelas salientes, do pelo sem brilho, sua própria gargalhada, alta e cruel.
As palavras, saco de osso, lixo, vai sujar o meu Haras. E então, sobreposta, a imagem do homem simples, Eduardo, com aquela égua no sítio humilde, guardando um tesouro. Um tesouro que ele, Geraldo Alvarenga, o rei dos cavalos da região, havia cuspido. Um gemido saiu de sua garganta. Não, não pode ser. Ele se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou para trás. As pernas dele fraquejaram por um segundo, e ele se apoiou na mesa. Juliana, vamos! Aonde, pai? Para o sítio, agora. Temos que consertar isso. Ele quase correu para as garagens, com Juliana trotando atrás, assustada. Seus passos não eram mais firmes e autoritários, eram descompassados, quase tropeçando. Ele entrou na picape luxuosa, ligou o motor com um ronco. Juliana entrou do outro lado, ainda sem entender completamente a dimensão do que estava acontecendo, mas sentindo um medo agudo. Geraldo acelerou pela estrada interna do Haras, levantando uma nuvem de poeira. Ele não falou uma palavra. Seu rosto estava contraído, os músculos da mandíbula travados. A mão que segurava o volante tremia visivelmente. A picape saiu pelo portão principal e entrou na estrada de terra em direção ao sítio dos Silva. Desta vez não havia lentidão ou desdém. A picape voava, saltando nas valetas, sacudindo os dois para cima e para baixo. Pai, devagar, implorou Juliana, segurando o apoio acima da janela. Geraldo não reduziu a velocidade. Seus olhos estavam fixos na estrada, mas Juliana tinha a nítida impressão de que ele não estava vendo nada. Ele estava vendo o erro enorme, grotesco, que agora ameaçava não só seu orgulho, mas seu próprio lugar no mundo. Quando a picape chegou perto do sítio, eles viram. Havia 2 carros estacionados perto da cerca. Um deles era o prateado do veterinário. Um pequeno grupo de 3 homens, com o Dr. Renato no centro, estava perto da mangueira, examinando papéis. Eduardo e Ana estavam um pouco afastados, perto da casa, observando tudo com expressões sérias. E Estrela estava pastando no mesmo lugar, serena, como se nada daquilo lhe dissesse respeito. O sol da tarde fazia seu pelo marrom brilhar com um tom quente e dourado. Ela parecia majestosa. A magreza agora parecia elegância, a quietude, dignidade. Geraldo estacionou a picape de qualquer jeito, quase atropelando um arbusto. Ele saltou do carro, suas pernas quase falharam novamente. Ele se apoiou na porta por um segundo, respirando fundo. Juliana saiu mais devagar. Seu coração batia forte. Ela olhou para Estrela, para o casal, e de volta para o pai. A vergonha que ela sentira naquele dia na porteira voltou, multiplicada por 1000. Geraldo começou a caminhar em direção a Eduardo e Ana. Seus passos eram hesitantes. Ele não parecia mais o dono do Haras. Parecia um homem doente. O Dr. Renato e os outros homens viram a aproximação e interromperam a conversa, observando. Eduardo e Ana se viraram para encarar seu Geraldo. Eles não se moveram do lugar, na sombra da varanda. Ana cruzou os braços. Eduardo ficou em pé, imóvel, seus olhos marrons fixos no homem que se aproximava. Geraldo parou a uns 5 metros deles. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Ele engoliu seco. Quando as palavras saíram, eram trêmulas, quebradas, totalmente diferentes daquela voz altiva de meses atrás. Eduardo, Dona Ana. Ele não conseguiu continuar. Ele olhou para a Estrela, pastando tranquilamente, e um tremor percorreu todo o seu corpo. Ele levou a mão ao rosto, esfregando os olhos, como se quisesse apagar a visão. A voz dele quebrou. Eu vim pedir desculpas. Juliana, parada atrás do pai, sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Não eram lágrimas de medo agora. Eram de uma vergonha tão profunda que doía. Geraldo baixou a mão. Seu rosto estava desfigurado pela angústia. Eu fui um tolo, um homem cego. Eu não vi. Eu não quis ver. Ele estendeu a mão trêmula na direção de Estrela. Eu ri. Eu disse coisas horríveis. Eu sou um idoso orgulhoso. Ele deu mais um passo, quase suplicante. Por favor, me deem uma chance. Vendam a égua para mim. Eu pago qualquer preço que vocês pedirem. Qualquer um. Nomeiem. As palavras saíam em um fluxo desesperado. Dou o Haras. Tudo. Dinheiro, terras, o que quiserem. Só me deem a égua. Vocês não entendem. Eu não posso ser o homem que deixou a fortuna passar por pura arrogância. As pessoas vão rir de mim agora, vão apontar o dedo. Seu desespero não era por amor ao animal, era por medo. Medo do ridículo, medo de perder sua posição.
A ganância brilhava por trás das lágrimas de humilhação. Ele se virou para Juliana, puxando-a para perto. Juliana, fala, peça desculpas. Juliana estava chorando silenciosamente. Ela olhou para Ana, para Eduardo, e sua voz saiu em um fio, cheia de verdadeiro remorso. Me desculpa por ter rido. Eu não deveria... Ela não terminou. O choro a impediu. Geraldo voltou a atenção para o casal, suas mãos unidas como em uma prece. Por favor, Eduardo, você é um homem do campo, você entende de negócio, façamos um negócio. Deixem que eu corrija meu erro. Deixem que a estrela fique onde ela merece, no melhor Haras da região. Eu darei a vida dela de rainha. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo do que aquele no escritório. O vento parou. Os homens perto da mangueira não se mexeram. Estrela parou de pastar e ergueu a cabeça, olhando para a cena, suas orelhas móveis captando cada som. Eduardo e Ana apenas se entreolharam. Não era um olhar de dúvida, era um olhar de compreensão total. Eles viram naquele homem desesperado a mesma pessoa vaidosa e cruel que os havia humilhado. Apenas a máscara havia caído. A resposta ainda não havia sido dada, mas o ar ao redor do sítio simples já a antecipava, pesado e imóvel, esperando pelas palavras que mudariam tudo outra vez. O silêncio depois da súplica de seu Geraldo durou tanto tempo que um sabiá pousou no arame farpado da cerca, cantou 2 notas e voou embora, como se sentisse o peso do ar. Eduardo e Ana ainda estavam de braços cruzados, encostados no batente da porta da varanda. Eles não se mexeram, seus olhos não saíam do homem tremendo diante deles. Foi Eduardo quem quebrou o silêncio. Sua voz saiu baixa, plana, sem raiva aparente. Só uma certeza firme como rocha. O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo, seu Geraldo. Pode oferecer o Haras, as terras, o que quiser. Ele fez uma pequena pausa, seus olhos marrons indo até a estrela, que os observava de longe. Mas dinheiro não compra o olhar tranquilo de um animal que confia em você. Isso, o senhor já perdeu, e não tem preço que pague de volta. Geraldo ficou paralisado. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Parecia que ele não tinha considerado essa possibilidade. A possibilidade do não. Ana então falou. Sua voz era suave como sempre, mas havia uma firmeza dentro dela que não existia no dia da porteira. O senhor veio pedir a égua, ela disse calmamente. Mas o que o senhor quer mesmo comprar é o nosso perdão. Quer pagar para a gente esquecer a risada, os insultos, a humilhação. Ela balançou a cabeça devagar. E isso não tem preço na venda, só no coração, e o coração da gente não está à venda. Juliana, ao lado do pai, soltou um novo soluço. Ela entendia cada palavra, e sabia que eram verdadeiras. O rosto de Geraldo começou a mudar. A angústia desesperada começou a ser engolida por outra coisa, algo mais escuro. Seus olhos, antes cheios de lágrimas suplicantes, secaram. O tremor nas mãos diminuiu, mas não sumiu. Agora parecia um tremor de raiva contida. Vocês, ele engasgou. Vocês não entendem. Isso é uma questão de lógica. Essa égua é um patrimônio. Ela não pode ficar aqui nesse sítio simples. Ela precisa de cuidados de verdade, de estrutura. Foi o Dr. Renato quem respondeu vindo da direção da mangueira. Sua voz era clara e educada, mas firme. Com todo o respeito, senhor Alvarenga, mas os cuidados aqui têm sido excelentes. Fizemos os exames. A égua está saudável, forte, e o vínculo que ela tem com o casal Silva é evidente. Para um animal de temperamento sensível como os da linhagem Pampa Celeste, o ambiente tranquilo e o tratamento com afeto são mais importantes que estábulos de luxo. Geraldo virou-se para o veterinário e agora a raiva transpareceu. Quem é você para dizer o que é melhor? Eu sou criador há 30 anos. Sou um especialista em genética equina, senhor, e posso afirmar, o valor dessa égua não está apenas na raridade, está na história dela. E essa história inclui ter sido rejeitada e depois salva por quem a ama. Isso faz parte do que ela é agora. Separá-la desse vínculo seria, na minha opinião profissional, um erro. Geraldo parecia encurralado. Ele olhou de um para o outro, o casal silencioso e firme, o veterinário sério, sua filha chorando. Ele olhou para suas mãos e então para a picape luxuosa estacionada de qualquer jeito. Um brilho de pânico reapareceu em seus olhos misturado com a fúria. Está bem? Ele disse a voz contida, forçando uma calma que ninguém acreditou. Está bem, vocês querem pensar, é natural.
É uma decisão grande. Ele engoliu novamente. Eu volto amanhã, talvez com uma oferta mais concreta. Ele não estava pedindo permissão. Estava anunciando. Ele pegou Juliana pelo braço com mais força do que o necessário. Vamos, Juliana. A menina resistiu um pouco, olhando para Ana. Ela queria dizer algo mais, mas as palavras não vieram. Seu pai a puxou e ela teve que acompanhar os passos largos e rígidos dele de volta para a picape. Eduardo e Ana não se moveram. Eles observaram o homem abrir a porta do carro, quase empurrar a filha para dentro, dar a volta e entrar no lado do motorista. O motor rugiu e a picape deu um solavanco para trás, depois para frente, arrancando na estrada de terra e desaparecendo em uma nuvem vermelha e densa. O Dr. Renato suspirou. Eu lamento muito por essa situação. Não era essa a minha intenção. Eduardo finalmente se moveu. Ele desceu os 2 degraus da varanda e caminhou até o local onde a picape estivera. Ele olhou para a poeira que ainda se assentava. A intenção do senhor foi boa, doutor, disse Eduardo sem voltar-se. O senhor só mostrou a verdade. O problema não é a verdade, é o orgulho do homem que não sabe lidar com ela. Ana se aproximou do marido. Ele vai voltar, ela disse, não como uma pergunta. Vai, confirmou Eduardo. O Dr. Renato e seus colegas recolheram seus equipamentos. Antes de ir embora, o veterinário se aproximou do casal outra vez. Os exames confirmam tudo. A estrela é, sem sombra de dúvida, uma pampa celeste pura. Vou preparar a documentação e entrar em contato com institutos de preservação. Eles vão querer falar com vocês sobre parcerias, sobre proteção. Nada será feito sem a autorização de vocês. Ele entregou um cartão a Ana. Meu telefone está aqui, para qualquer coisa, qualquer ameaça, qualquer problema. Ana pegou o cartão e segurou-o com força. Obrigada, doutor. Depois que os carros do veterinário foram embora, o sítio voltou ao silêncio de antes, mas era um silêncio diferente. Antes era uma paz, agora era uma espera. Estrela veio até eles, seu passo tranquilo quebrando a quietude. Ela enfiou o focinho no ombro de Ana procurando carinho. Ana passou a mão no seu pescoço. Tudo bem, linda? Tudo bem. Mas não estava tudo bem. Eduardo andou pelo perímetro do sítio, seus olhos de caçador examinando cada ponto fraco. A cerca era velha em alguns trechos. O portão de madeira era frágil. A casa não tinha trancas fortes. Edu, chamou Ana da varanda. O que a gente faz? Ele parou, olhando para o horizonte onde a poeira da picape havia sumido. A gente faz o que a gente sempre fez. A gente cuida do que é nosso. Ele virou-se para ela. Mas agora a gente vigia. Dorme com um olho aberto. Naquela noite o jantar foi quieto. O barulho do vento nas folhas da mangueira que antes era reconfortante, agora parecia esconder outros ruídos. Cada latido do cachorro do vizinho fazia Eduardo levantar a cabeça e olhar pela janela. Antes de dormir, Eduardo não foi direto para a cama. Ele pegou a marreta e um punhado de pregos grossos. Ana o observou sem perguntar. Ele foi até a porta da frente, uma porta de madeira maciça, mais antiga. Ele posicionou 2 barras de ferro que estavam no galpão, uma na horizontal e outra na diagonal, e as pregou firmemente nas paredes de alvenaria, criando uma tranca rústica, mas muito mais resistente. Depois, ele foi até o cercado onde Estrela dormia. Ele não a trouxe para debaixo da varanda. Em vez disso, ele amarrou uma corda longa entre 2 árvores, longe da cerca, e prendeu Estrela ali. Dali, ela estaria mais longe do acesso da estrada e mais perto da casa. Eduardo! Ana chamou da porta da cozinha, uma lamparina na mão. É só uma precaução, ele respondeu dando um nó final. Ele voltou para casa, lavou as mãos no tanque externo e entrou. A casa estava escura, só com a luz fraca do lampião. Ana estava sentada à mesa, o cartão do Dr. Renato sobre a toalha xadrez. Ele falou em ameaça, ela sussurrou. Eduardo sentou-se à sua frente. Ele pegou suas mãos que estavam frias. Ana, a gente conhece homens como aquele. O orgulho deles é maior que tudo. Ele não vai aceitar um não. E a menina? Perguntou Ana. A Juliana. Ela parecia arrependida de verdade. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Parecia, mas o sangue é forte e ela é só uma criança. Eles foram para a cama, mas não dormiram. Ficaram deitados ouvindo os sons da noite. O canto dos grilos, o vento, o rangido das madeiras da casa. Depois de um tempo no escuro, Ana falou. A gente não vende, não é? Eduardo virou-se para ela. No escuro ele podia ver o brilho dos seus olhos. Não vendemos. A estrela não é um troféu. É família. Ana soltou um longo suspiro, de alívio e de medo ao mesmo tempo. Então a gente enfrenta.
A gente enfrenta, ele confirmou, sua voz um roçar áspero no silêncio. Do lado de fora, sob as estrelas que emprestavam seu nome à égua, o sítio dormia. Mas era um sono leve, cheio de sonhos agitados. A paz tinha ido embora. No seu lugar, havia uma vigilância silenciosa e a certeza de que a nuvem de poeira vermelha voltaria a aparecer na estrada. Só que da próxima vez, talvez não fosse a luz do dia. A noite que caiu sobre o sítio foi a mais escura que Eduardo se lembrava. Não havia lua. Nuvens grossas tapavam as estrelas. O vento tinha parado completamente, deixando um silêncio opressivo, só quebrado pelo coachar distante de um sapo. Dentro da casa, uma lamparina ainda queimava na mesa da cozinha. Eduardo não estava na cama. Ele estava sentado numa cadeira de madeira, encostado na parede ao lado da porta reforçada. Sobre seus joelhos repousava uma enxada. O cabo de madeira estava liso pelo uso, mas o ferro da lâmina, normalmente usado para cavocar a terra, estava limpo e afiado. Ana também não dormia. Ela estava sentada à mesa, suas mãos entrelaçadas em volta de uma xícara de chá frio. Seus olhos verdes, normalmente tão expressivos, estavam fixos na chama da lamparina, vidrados. Você devia tentar descansar um pouco, disse Eduardo baixinho, sem tirar os olhos da fresta entre as pranchas da porta, por onde ele vigiava o pátio. Não consigo, sussurrou Ana. Meu coração não para de bater rápido. Eduardo não respondeu. Ele concordava. O instinto dele, aquele mesmo que o fazia perceber uma tempestade vindo ou um animal doente no pasto, estava gritando. Algo estava errado. O silêncio era errado. Fora na corda entre as duas árvores, Estrela estava quieta. Ela não pastava, não se movia. Parecia também estar à espera. A hora avançou. A escuridão fora da janela era tão densa que parecia um pedaço de veludo preto. Foi Estrela quem deu o primeiro sinal. Um ruído baixo, um bufido de alerta. Não era um relincho. Era um som de advertência, surdo e tenso. Eduardo se levantou da cadeira num movimento fluido e silencioso. Sua mão apertou o cabo da enxada. Ela ouviu algo. Ele murmurou para Ana. Ana levantou-se também, seu rosto pálido na luz fraca. Pode ser um gambá, um cachorro do mato. Não é. A voz de Eduardo era certeira. Ele se aproximou ainda mais da porta, fechando um olho para espreitar pela fresta. Por um longo momento, nada. Só a escuridão. Então, vindo da direção da estrada, o som mais leve possível. O rangido de uma madeira sendo pisada com cuidado. Depois outro. Não eram passos de animal. Eram passos de homens tentando não fazer barulho. Eduardo sentiu um fogo frio subir por suas costas. Ele se virou para Ana. Fica aqui. Tranca a porta depois que eu sair. Não abre para ninguém, nem para mim, até eu falar. Eduardo, não. Ana agarrou seu braço, o medo estampado em seu rosto. Tem que ser, ele disse, e seus olhos marrons, pela primeira vez naquela noite, encontraram os dela com uma frieza que a assustou. Essa terra é minha. Esse animal é da minha família. Podem passar por cima de mim, mas não passam por mim. Ele soltou o braço dela, deu um nó rápido na corda que segurava as barras de ferro da porta e puxou. As barras se soltaram. Ele abriu a porta apenas o suficiente para sair e desapareceu na escuridão. Ana empurrou a porta fechada com um baque surdo e encaixou as barras de ferro de volta no lugar, suas mãos tremendo tanto que ela mal conseguia segurá-las. Eduardo não correu. Ele se fundiu com as sombras ao lado da casa, sua silhueta alta e magra tornando-se uma parte do breu. Ele conhecia cada centímetro daquele terreno no escuro, sabia onde cada pedra estava, onde cada galho caído podia estalar. Os sons vieram de novo, mais claros agora. Eram 3, talvez 4 homens. Sussurros roucos. É ali, na corda. Pega rápido e vai. Cala a boca. Eduardo os viu. Vultos escuros se movendo contra a escuridão ligeiramente menos escura do pasto. Eles se aproximavam do local onde Estrela estava amarrada. A égua deu um passo para trás, puxando a corda. Seu corpo inteiro estava tenso. Ela soltou outro bufido, mais alto, de alerta. Um dos vultos acendeu uma pequena lanterna, tampando a luz com a mão. O facho estreito iluminou as pernas de Estrela e a corda. Foi o que Eduardo precisava. Ele saiu das sombras. Ele não gritou, não deu aviso. Ele simplesmente apareceu entre os homens e a casa, sua figura alta bloqueando a fraca luz que vinha da fresta da porta. Na sua mão, a enxada não estava em posição de trabalho. Estava levantada como um machado de guerra. Os homens pararam. Eram 3. 2 grandes e um mais magro. Todos com o rosto coberto por lenços escuros. A lanterna apontou para Eduardo, cegando-o por um segundo.
Sai da frente, velho, rosnou o homem mais alto, a voz abafada pelo pano. Não queremos brigar, só viemos buscar o animal. Eduardo não se moveu. A luz da lanterna refletia nos seus olhos que pareciam 2 pedaços de carvão. O animal é meu, saiam da minha terra. O homem magro deu um passo à frente. Na sua mão, algo brilhou. Era uma faca grande daquelas de açougueiro. A terra é sua, mas a égua já tem dono. Você roubou, a gente tá só pegando de volta. A mentira fez Eduardo rir, um som seco e sem humor. O único ladrão aqui é quem paga vocês, e quem manda no que é meu, sou eu. O homem com a faca avançou. Foi rápido. A faca veio num golpe lateral, direto para o estômago de Eduardo. Eduardo não era um lutador, era um trabalhador. Seus reflexos eram forjados no corte da cana no manejo do machado. Ele não se esquivou do golpe, ele parou o golpe. Com um movimento brutal, ele baixou a enxada. O cabo de madeira sólida encontrou o pulso do homem com um baque seco. A faca voou da mão do invasor, desaparecendo na grama escura. O homem gritou de dor, segurando o pulso. Os outros 2 reagiram. O grande que falou primeiro partiu para cima de Eduardo, tentando agarrá-lo pelos braços. O outro correu direto para a Estrela, tentando desamarrar a corda a toda pressão. Eduardo girou o corpo, usando o peso do homem grande contra ele. Ele levantou o cotovelo e acertou o queixo do invasor. O homem tropeçou para trás, mas não caiu. Voltou com mais raiva. A luta era silenciosa e brutal. Não havia socos elegantes. Era um amontoado de corpos, de baques abafados, de grunhidos de esforço. Eduardo usava a enxada como uma barreira, como um porrete. Ele sentiu um golpe nas costelas, outro no ombro. A dor era quente e aguda, mas ele não a registrou. Seu único pensamento era claro, não deixá-lo chegar na Estrela. O homem na corda estava tendo problemas. Estrela, assustada, puxava e girava, fazendo os nós ficarem ainda mais apertados. Ela relinchou, um som alto e agudo de medo que cortou a noite. O som pareceu dar forças a Eduardo. Ele deu um empurrão violento no homem grande, fazendo-o cair de costas em um arbusto espinhento. Ele então se virou para o homem que ainda tentava desamarrar a corda. Eduardo ergueu a enxada, não para cortar, mas para ameaçar. A lâmina afiada refletiu a luz da lanterna caída no chão. O próximo passo que você der em direção a ela, disse Eduardo, ofegante, a voz rouca de esforço, vai ser o último que você dá com as 2 pernas. O homem na corda o parou. Ele olhou para Eduardo. Viu a postura firme, os olhos que brilhavam com uma fúria primitiva. Viu os outros 2 companheiros, um contorcido de dor no chão, o outro se levantando do arbusto, sangrando no rosto dos espinhos. O homem na corda levantou as mãos. Tá bom, a gente vai. O homem grande, agora de pé, estava furioso. Você vai pagar por isso, seu miserável. O patrão não vai deixar barato. Eduardo deu um passo à frente, a enxada ainda erguida. Digam ao patrão de vocês, ele falou, cada palavra saindo como uma bala, que da próxima vez não vou avisar. Agora sumam daqui antes que eu mude de ideia. Os 3 homens não precisaram de mais convite. O que estava com o pulso machucado foi ajudado a se levantar. O grande pegou a lanterna. Eles recuaram, tropeçando na escuridão, até desaparecerem na direção da estrada. Logo, o som de um motor de moto sendo ligado longe, e depois, o ronco se afastando. Eduardo baixou a enxada. O braço dele tremia agora, da tensão e da adrenalina. Ele respirou fundo, sentindo uma dor latejante nas costelas. Ele olhou para as mãos. Estavam intactas, mas sujas de terra e de um pouco de sangue que não era dele. Estrela estava ofegante, seus olhos muito abertos, mas ela parou de puxar a corda. Ela olhou para Eduardo. Ele se aproximou devagar, falando baixinho. Pronto, já foram, já passou. Ele estendeu a mão e tocou seu pescoço. O pelo estava quente e úmido de suor. Ela não se afastou. Encostou a cabeça nele, um gesto de confiança que fez um nó na garganta de Eduardo. A porta da casa se abriu com um rangido. Ana apareceu, a lamparina na mão. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Eduardo, meu Deus! Ela correu até ele, a luz revelando os arranhões no seu rosto, a roupa rasgada no ombro. Estou bem, Ana. São só arranhões. Ela o abraçou e ele deixou, sentindo o corpo dela tremendo contra o dele. Eles falaram no patrão. Ela sussurrou, o terror na voz. Foi ele, não foi? Foi o Geraldo. Eduardo não respondeu.
Ele não precisava. Ambos sabiam. Ele olhou para a direção da estrada, para a escuridão onde os homens haviam desaparecido. O perigo não tinha ido embora, tinha apenas recuado. Ele vai tentar de novo, disse Eduardo, sua voz agora cansada. De outra forma, mas agora ele sabe. Sabe o quê? Perguntou Ana, recuando um pouco para olhar para ele. Eduardo olhou para a enxada, que ele ainda segurava com força. Olhou para sua terra, para sua casa, para sua esposa e para a égua que confiava nele. Sabe que essa terra tem dono. A primeira luz do dia ainda não havia clareado o céu quando Eduardo terminou de apagar todos os vestígios da luta no pátio. Ele recolheu a faca que ficou para trás e enterrou-a no fundo da horta. Apagou as pegadas com um ancinho. Suas costelas doíam a cada movimento, mas ele não parou. Ana estava na cozinha preparando um café forte. Suas mãos ainda tremiam levemente ao passar o pó no coador de pano. Os olhos dela estavam vermelhos e fundos, de uma noite sem dormir. Eduardo entrou, lavou as mãos e o rosto no tanque e sentou-se à mesa com um gemido baixo. Precisamos avisar alguém? Perguntou Ana, colocando uma xícara fumegante na frente dele. Avisar quem? Eduardo respondeu amargo. O delegado? O mesmo que vai no churrasco do Geraldo todo fim de semana? Ele tomou um gole do café, sentindo o líquido quente queimar sua garganta seca. Não, a gente só se protege, a gente fica esperto. E a menina? Ana sussurrou sentando-se. Será que ela sabe? Eduardo não respondeu. Ele olhou pela janela para o pasto onde Estrela pastava ilesa. Não importa o que ela sabe, ela é filha dele. Enquanto isso, no Raras Diamante, o dia começou com um silêncio carregado. Juliana acordou com o sol batendo na sua janela. Ela tinha dormido mal, sonhando com a égua magra correndo assustada, com o olhar triste da mulher Ana. Ela se levantou e foi até a janela. O Raras estava perfeito, imóvel, mas algo no ar parecia diferente. Ela desceu para o café da manhã. Seu pai já estava na sala de jantar lendo um jornal. Seu rosto estava pálido, com olheiras profundas. Ele não olhou para ela quando ela entrou. Bom dia, pai. Geraldo apenas murmurou algo indistinto por trás do jornal. A empregada serviu o suco e o pão. Juliana comeu em silêncio, observando o pai. Ele parecia nervoso. Sua mão direita segurando a xícara de café tremia de forma quase imperceptível. Ele lia a mesma página do jornal por muito tempo. De repente, o som de um motor de moto chegou até a casa. Um motoqueiro parou na frente da garagem. Era um homem grande, com um boné baixo cobrindo o rosto. Ele desceu e ficou parado, esperando. Geraldo levantou-se tão rápido que quase derrubou a cadeira. Fique aqui, ele ordenou a Juliana sem olhar para ela, e saiu rapidamente pela porta dos fundos. Juliana ficou paralisada por um segundo. Então, movida por um impulso que ela não entendeu, ela se levantou e foi até a janela que dava para o pátio dos fundos. Seu pai e o homem do boné estavam perto do galpão dos arreios. Eles falavam baixo, mas a janela estava entreaberta e algumas palavras chegavam até ela. O cara é louco, temos que quebrar ele. Não, não mais violência. Agora é pelo lado legal. Espalhei a história do roubo. E a égua vai ser minha, de um jeito ou de outro. O homem do boné fez um gesto brusco. O senhor paga direitinho, e a gente resolve. Dessa vez a gente não erra. Geraldo olhou ao redor nervoso. Depois, fale comigo depois. Agora suma. O homem assentiu, deu meia volta e voltou para a moto. Geraldo ficou parado, passando a mão no rosto. Ele então tirou um lenço do bolso e começou a esfregar as mãos com força, como se quisesse limpá-las de algo sujo. Juliana recuou da janela. Seu coração batia tão forte que ela achou que podia ouvir. As palavras ecoavam na sua cabeça. Espalhei a história do roubo. Vai ser minha. Ela olhou para as próprias mãos. Lembrou-se de como ela rira. Lembrou-se do olhar de Ana. Lembrou-se da égua, tão tranquila, tão diferente de todos os cavalos perfeitos e caros do Raras. Uma coisa ficou clara, como um raio cortando a escuridão. Seu pai não queria a égua porque a amava. Ele queria porque era valiosa. E ele estava disposto a mentir, a machucar, a roubar para tê-la. Isso não era ser forte. Isso era ser mau. E ela tinha ajudado. Ela tinha rido. Um calafrio percorreu seu corpo. Ela sentiu uma náusea subir. Sem pensar, ela correu para o seu quarto e fechou a porta. Ela se jogou na cama e enterrou o rosto no travesseiro, mas o choro não veio. Veio um vazio gelado, e depois, uma decisão. Ela não podia ficar ali. Não podia mais ser parte daquilo. Ela esperou. Esperou o pai sair para a cidade no final da manhã.
Esperou a empregada ir para o mercado. Quando a casa ficou silenciosa, ela agiu. Ela não pegou roupas caras. Pegou um par de calças velhas de montaria, uma camisa simples e um casaco. Colocou um boné. Enfiou algumas barras de cereal e uma garrafa de água pequena numa mochila. E o mais importante, pegou seu diário, aquele onde ela desenhava cavalos perfeitos. Ela o segurou por um momento, depois o colocou na mochila também. Ela escreveu um bilhete rápido e deixou em cima da cama. Pai, fui dar um passeio. Volto mais tarde. Era uma mentira, mas ela precisava de tempo. Ela saiu pela porta dos fundos, evitando os estábulos onde os tratadores trabalhavam. Ela conhecia um caminho pelas cercas do Haras que levava para a mata, e depois de uma longa caminhada, para a estrada que passava perto do sítio dos Silva, ela começou a andar. O sol estava forte. Mosquitos zumbiam ao seu redor. Galhos arranhavam seus braços. Ela não estava acostumada a andar tanto. Suas botas de montaria, feitas para andar a cavalo, não eram boas para caminhar na terra. Em pouco tempo seus pés doíam, mas ela não parou. A imagem do homem do boné, a voz sombria do pai, a empurravam para frente. Demorou mais de 2 horas. Ela se perdeu uma vez, teve que voltar. Sua garrafa de água acabou. Sua roupa estava suja de terra e suor. Quando ela finalmente viu o telhado de madeira do sítio à distância, o sol já começava a descer no céu. Ela parou por um momento, duvidando. E se eles não acreditassem nela? E se a mandassem embora? E se... Ela olhou para trás, para a direção do Haras. Não havia volta. Ela atravessou a estrada e entrou pelo portão de madeira e arame farpado. O sítio era ainda mais simples de perto, mas também era real. Havia vida. Galinhas ciscavam no quintal. O cheiro era de terra, de mato, de comida simples cozinhando. Estrela estava no pasto próximo. Ao ouvir os passos, ela ergueu a cabeça. Seus olhos calmos encontraram os de Juliana. A porta da casa se abriu. Ana apareceu, com um balde na mão. Ela parou ao ver a menina, suja e exausta, parada no meio do pátio. Seu rosto mostrou surpresa, depois confusão, depois uma cautela profunda. Eduardo saiu da sombra do galpão onde estava afiando uma foice. Ele veio andando até ficar ao lado de Ana. Sua expressão era dura, impenetrável. Juliana sentiu as lágrimas finalmente chegarem. Elas escorreram por seu rosto sujo, deixando trilhas limpas. Ela tentou falar, mas só saiu um soluço. Ana deu um passo à frente. Juliana, o que aconteceu? Você está machucada? Juliana sacudiu a cabeça. Ela engoliu seco, limpou o rosto com a manga do casaco, que só piorou a sujeira. Eu ouvi, ela conseguiu dizer, a voz trêmula e rouca. Ouvi meu pai. Ele contratou os homens. Os que vieram aqui ontem à noite. Eduardo e Ana trocaram um olhar rápido. Ele está bravo porque eles falharam. Juliana continuou, as palavras saindo em um fluxo agora. Ele falou com um homem de moto hoje cedo. Ele disse que ia espalhar mentiras, dizer que o senhor roubou a estrela dele. E ele disse que vai conseguir a égua, de um jeito ou de outro. Ela olhou para Ana, seus olhos azuis implorando para serem acreditados. Eu não quero mais ajudar ele. Eu não quero ser má. Eu sei que eu ri, eu sei que foi horrível. Me desculpa de verdade. Ela começou a chorar de novo, sem força para segurar. Ana olhou para Eduardo. O rosto dele ainda estava fechado, mas seus olhos estavam avaliando a menina, vendo a sujeira, o cansaço real, o desespero genuíno. Por que você veio até aqui? Perguntou Eduardo, sua voz mais áspera do que ele pretendia. Juliana levantou a cabeça. Por quê? Porque eu quero ajudar. Quero ajudar a proteger a estrela do meu pai. Eu quero fazer a coisa certa desta vez. Por favor. Ela olhou para a égua. Eu quero aprender a cuidar dela do jeito certo. Não pelo preço, pelo coração. A última frase pareceu ecoar algo que Ana havia dito antes. Ana sentiu seu próprio coração se apertar. Aquela não era a menina vaidosa e ridente da porteira. Era uma criança assustada e arrependida. Ana deu mais alguns passos e parou na frente de Juliana. Ela olhou nos olhos dela, viu o medo, a vergonha, mas também uma centelha de determinação nova. Você está com fome? Perguntou Ana suavemente. Juliana, surpresa, assentiu. Então vem, vamos lavar seu rosto e você come alguma coisa. Ana estendeu a mão. Juliana hesitou, então pegou. A mão de Ana era áspera de trabalho, mas quente e firme. Eduardo não protestou. Ele observou Ana levar a menina para dentro de casa. Ele olhou para a estrela. A égua estava olhando para a porta por onde Juliana havia entrado.
suas orelhas movendo-se curiosamente. Ele suspirou, um som longo e cansado. A guerra não tinha acabado. Na verdade, tinha ganhado um novo fronte. Mas talvez, só talvez, eles tivessem ganhado um novo aliado. Frágil, assustado, mas com o coração no lugar certo. Dentro de casa, Ana sentou Juliana à mesa e colocou na frente dela um prato de comida simples: arroz, feijão, um ovo frito e uma fatia de mandioca cozida. Enquanto Juliana comia como se não visse comida há dias, Ana pegou um pano úmido e começou a limpar suavemente o rosto e as mãos da menina. Nenhuma delas falou. O som foi apenas o do garfo no prato e do vento lá fora. Mas naquele silêncio algo estava se construindo. Uma ponte frágil sobre um abismo de desconfiança, construída com gestos simples. Um prato de comida, um pano úmido e a coragem de uma menina que escolheu o lado certo da cerca. A noite no sítio foi diferente. Juliana dormiu no pequeno quarto de visitas, em uma cama simples com lençóis limpos que cheiravam a sabão de coco. Ela adormeceu ao som de grilos, não ao som do ar-condicionado. Foi o sono mais pesado e real que ela tivera em muito tempo. Na manhã seguinte, o Dr. Renato chegou cedo, como prometido. Quando viu Juliana sentada à mesa da cozinha com Ana, tomando café com leite, ele parou na porta surpreso. "Bom dia, Juliana, não é?" Ela assentiu, um pouco envergonhada, olhando para a xícara. "Ela veio nos avisar sobre os planos do pai", explicou Eduardo, sua voz ainda cautelosa, mas menos dura do que no dia anterior. "Ela quer ajudar." O Dr. Renato sentou-se à mesa, aceitando uma xícara de café de Ana. "Isso é uma reviravolta corajosa", ele disse, olhando para a menina. "E muito importante, a palavra dela pode fazer a diferença." "Qual diferença?", perguntou Ana, servindo o café. "A diferença entre as pessoas acreditarem em mentiras ou na verdade", respondeu o veterinário. "Seu Geraldo é influente. As mentiras dele podem pegar, mas a história de vocês, mais o testemunho da própria filha dele, isso ninguém pode ignorar." Eduardo franziu a testa. "E o que a gente faz? Vai de porta em porta contar?" "Não", disse o Dr. Renato, colocando a xícara sobre a mesa com um clique suave. "A gente leva a história para a praça, para todo mundo ouvir ao mesmo tempo. A pracinha da cidade no domingo à tarde, quando todo mundo está lá. A gente faz uma reunião, uma explicação." Juliana ergueu os olhos. "O senhor acha que vão nos ouvir?" "Vão ouvir a você", disse o veterinário sério. "E vão ouvir a Estrela." O plano foi armado com cuidado. O Dr. Renato usou seu prestígio para falar com o padre, com a dona da farmácia, com o velho seu Orlando que consertava sapatos e sabia tudo de todos. A notícia se espalhou, mas desta vez era uma curiosidade boa. "Vai ter um esclarecimento sobre a égua rara no domingo, na praça. O doutor de São Paulo vai falar." No domingo, o sol da tarde estava quente sobre a Praça Coronel Almeida, o coração de Serra Verde. A pequena praça com seus bancos de concreto, a igreja branca de um lado e o coreto de madeira do outro, estava cheia como nunca. Havia curiosidade no ar. Todos tinham ouvido as versões: a égua valiosa, o roubo, a riqueza súbita dos Silva. Eduardo, Ana e Juliana chegaram a pé. Eduardo vestia sua única camisa social, limpa e passada, mas desbotada. Ana usava um vestido simples. Juliana estava com as roupas emprestadas de Ana, que ficavam largas nela, mas ela as usava com uma dignidade nova. Ela carregava seu diário. O Dr. Renato já estava no coreto, junto com o padre e o delegado, que parecia um tanto desconfortável. O povo se aglomerava em frente. Homens de chapéu, mulheres com leques, crianças correndo. E Estrela estava lá. Eduardo a trouxera, guiada por uma corda nova. Ela estava calma, seu pelo brilhando sob o sol, sua presença magnética. As pessoas sussurravam, apontavam. Quando o Dr. Renato levantou a mão para pedir silêncio, o burburinho diminuiu. "Boa tarde, amigos de Serra Verde. Agradeço a presença de todos. Estamos aqui hoje para falar de uma história. Uma história que envolve um tesouro que achávamos perdido, mas que envolve mais ainda o caráter das pessoas." Ele fez um gesto para Eduardo e Ana subirem ao coreto. Eles o fizeram, lentamente. Eduardo parecia deslocado naquele palco, mas sua postura era reta. Ana segurava sua mão. Esses são Eduardo e Ana Silva, conhecidos de muitos aqui. Gente trabalhadora, honesta. Há alguns meses eles foram até o Raras Diamante com sua égua, Estrela. Na época ela estava doente, muito magra. Eles buscavam ajuda. O Dr. Renato olhou para a multidão.
Seu Geraldo Alvarenga, que todos conhecem, os atendeu. E como muitos sabem, ele riu da égua, chamou-a de nomes feios e mandou o casal embora. Vocês podem imaginar a humilhação. Alguns na multidão baixaram os olhos, lembrando que também haviam comentado sobre a égua feia. Eduardo e Ana não desistiram, continuou o veterinário. Levaram Estrela para casa. Cuidaram dela com o pouco que tinham, com amor, com dedicação, e ela se recuperou. Não virou um cavalo gordo de show, virou um animal saudável e tranquilo. Ele apontou para Estrela, que pastava a grama curta ao pé do coreto, indiferente aos olhares. Foi então que eu a vi, e descobri com exames científicos que Estrela é a última égua viva da raríssima raça Pampa Celeste, um tesouro nacional. Um murmúrio de admiração percorreu a praça. A notícia se espalhou, e seu Geraldo, ao saber que havia rejeitado uma fortuna, foi até o sítio dos Silva, não para se desculpar de verdade, mas para comprar a égua, a qualquer preço. Ofereceu o Haras inteiro. O delegado franziu a testa olhando para o chão. Eduardo e Ana disseram não. Disseram que Estrela era família, que não estava à venda. O doutor Renato fez uma pausa. Aí a história escurece. Seu Geraldo não aceitou o não. Ele começou a espalhar uma mentira pela cidade. Disse que Eduardo havia roubado a égua dele. Protestos começaram a surgir na multidão. Eu ouvi isso, gritou uma mulher. O mecânico contou. E na noite de quinta para sexta, a voz do doutor Renato ficou grave. 3 homens invadiram o sítio dos Silva, tentaram roubar Estrela. Eduardo os enfrentou sozinho, com uma enxada, para proteger o que é dele. Agora, o murmúrio era de choque. Pessoas olhavam umas para as outras incrédulas. E como sabemos disso tudo? Como temos certeza de quem mandou esses homens? O doutor Renato olhou para Juliana, porque a pessoa que ouviu os planos do próprio seu Geraldo está aqui, e quer falar. Todos os olhos se viraram para Juliana. Ela estava pálida, segurando o diário contra o peito. Ana lhe tocou o ombro e sussurrou algo. Juliana respirou fundo e subiu os degraus do coreto. O silêncio na praça era total. Ela olhou para a multidão, viu rostos conhecidos, clientes do seu pai, pessoas que sempre a cumprimentavam com reverência. Sua voz saiu fina, mas clara, carregada pela quietude absoluta. Meu nome é Juliana Alvarenga. Tudo o que o doutor Renato falou é verdade. Ela engoliu seco. Eu estava lá no portão do Haras, no dia que meus pais, que Eduardo e Ana vieram pedir ajuda. Eu ri da Estrela também, para agradar meu pai. Ela abriu o diário, mostrando uma página para a multidão. Era um desenho antigo, de cavalos todos iguais, perfeitos e sem vida. Eu achava que valor era isso, beleza perfeita, preço alto. Ela virou outra página. Um desenho novo feito nos últimos dias no sítio. Era Estrela. Não era perfeito. As linhas eram trêmulas, mas capturavam a suavidade do pescoço, a calma dos olhos, a textura do pelo. Mas depois eu vi a Estrela de verdade. E eu ouvi meu pai. Quando ele soube do valor dela, ele não ficou feliz por ela estar bem. Ele ficou com raiva de ter errado. Ele queria a égua a qualquer custo. Sua voz falhou por um segundo. Eu ouvi ele combinando com homens para espalhar mentiras. E eu ouvi, depois do roubo que falhou, ele combinando de tentar de novo, por outros meios. Ele não queria a Estrela, ele queria o troféu, ele queria estar certo. As lágrimas escorreram pelo seu rosto, mas ela não as limpou. Eu vim para o sítio porque eu não quero mais ser parte disso. Eu me desculpo. Para Eduardo, para Ana, para a Estrela e para todos de Serra Verde, porque meu pai tentou enganar vocês também. Ela baixou a cabeça, o diário fechado contra seu peito. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de emoção. Então, um homem velho de chapéu de palha no fundo da praça falou alto. Eu conheço o Eduardo desde menino. Ele nunca roubou um ovo de galinha na vida. Quem tá mentindo é o outro. E então, como um dique se rompendo, outros começaram a falar. A gente devia ter desconfiado. Fazer uma coisa dessas com gente trabalhadora e a menina, coitada, tendo que denunciar o próprio pai. O delegado, vermelho de vergonha, subiu no coreto. Bom, em vista dos novos fatos, a investigação vai ser redirecionada. Obviamente, nenhuma acusação contra o senhor Eduardo se sustenta. Ele desceu rapidamente, evitando os olhares. O doutor Renato tomou a palavra pela última vez. Estrela, a égua Pampa Celeste, ficará sob os cuidados de Eduardo e Ana Silva, em parceria com o Instituto de Preservação Equina do Brasil. Eles receberão apoio para garantir seu bem-estar e segurança. O valor dela será usado para isso e para melhorar a vida deles. Justamente.
A multidão começou a aplaudir. Não era um aplauso alto de show. Era um bater de palmas respeitoso, de aprovação, de pedido de desculpas coletivo. Eduardo e Ana apenas acenaram, emocionados. Juliana desceu do coreto e foi até Estrela, enterrando o rosto na crina dela. A égua permaneceu tranquila, como sempre. Enquanto a multidão se dispersava comentando animada, um carro parou na borda da praça. Era a picape de seu Geraldo. Ele deve ter ouvido. Ele ficou dentro do carro, olhando pela janela fechada. Ele viu sua filha abraçando a égua. Viu o casal sendo cumprimentado por pessoas. Viu o delegado virar as costas para seu carro. Ele não desceu. Após alguns minutos, a picape deu partida e foi embora devagar, sozinha. Os dias que se seguiram foram de uma paz nova, diferente da anterior. Não era a paz da ignorância. Era a paz da verdade reconquistada. No sítio, com a ajuda de um advogado indicado pelo Instituto, Eduardo e Ana formalizaram a parceria. Receberam recursos para melhorar as cercas, construir um pequeno estábulo adequado e garantir cuidados veterinários de primeira linha para a Estrela. O dinheiro não os mudou, apenas deu segurança. Juliana passou a viver entre a casa da tia, na cidade, e o sítio. Seu pai não a proibiu, mas também não falou com ela. O Raras ficou vazio de visitas. As pessoas da região, envergonhadas, cancelaram contratos, evitaram o lugar. O império de vaidade de Geraldo Alvarenga ruía em silêncio. Num fim de tarde, Juliana estava no pasto com Eduardo. Ele mostrava a ela como verificar os cascos de Estrela. Tem que sentir, não só olhar, ele dizia, sua voz rouca, mas paciente. Aqui, sente essa textura? Juliana passou a mão, concentrada. Sinto. Isso é saudável. É assim que tem que ser. Ela olhou para ele. Eduardo, o senhor me perdoou? De verdade? Ele terminou de examinar o casco e soltou a pata de Estrela. Ele olhou para a menina, seus olhos sérios. O perdão não é um ponto, é um caminho. Você está andando no caminho certo, é o que importa. Mais tarde, na varanda, Ana observava Eduardo e Juliana trazendo Estrela para perto da casa. A égua vinha tranquilamente, confiante. O sol poente dourava a cena. Ana sorriu. Não era um sorriso de triunfo, era um sorriso de gratidão. A verdadeira riqueza nunca tinha estado na aparência, ou no preço. Estava ali, naquele pedaço de terra, no cuidado que transformava vidas, no amor que curava feridas tanto em animais magricelas quanto em corações perdidos. E ela finalmente estava segura de que aquela riqueza ninguém poderia roubar.